Para combater a desinformação que contamina a verdade, está na hora do Polígrafo SIC com o Bernardo Ferrão. Bem-vindos ao Polígrafo SIC. Arrancamos hoje com uma denúncia. A autarquia da Covilhã comprou e ofereceu câmaras termográficas no valor de quase 4 mil euros. Mas será verdade que estes aparelhos não podem ser usados para medir a temperatura de pessoas? A história é contada por Adolfo Mesquita Nunes, vereador do CDS na Covilhã, denuncia que a autarquia ofereceu câmaras termográficas às autoridades do concelho que estão na linha da frente no combate ao vírus. O problema é que estas câmaras, oferecidas e pagas pelo contribuinte, não podem ser utilizadas para o efeito pretendido. Mesquita Nunes escreve que a Câmara esqueceu-se de ver o que comprava e acusa é esta a maioria socialista que temos. Ao Polígrafo SIC, o vereador confirma que a denúncia lhe chegou de profissionais das próprias instituições a quem foram entregues os aparelhos. A publicação traz a fotografia do manual de instruções da câmara térmica, onde se lê que o instrumento de medição não serve para pessoas, animais ou para outros fins médicos. No Facebook da Bosch, a marca fez um comunicado. Devido ao novo coronavírus, estamos a receber questões sobre o uso dos aparelhos. Informamos que são apenas para uso industrial. A Câmara da Covilhã explicou ao Polígrafo SIC que a aquisição foi recomendada pela Proteção Civil Municipal para medir a temperatura de forma mais rápida. Não sendo um equipamento certificado para uso médico, a Câmara sublinha que o objetivo não era usá-lo em atos médicos, mas sim para o rastreio. O município comprou 5 câmaras térmicas por ajuste direto, num valor total de quase 4 mil euros, mais IVA. Em declarações à Rádio Cova da Beira, Vítor Pereira, o presidente da Câmara, afirmou que não tem tempo para ler manuais de instruções. Avaliação do Polígrafo SIC? Sim, é verdade. Por causa do coronavírus, a Câmara da Covilhã comprou câmaras termográficas por ajuste direto que, afinal, não servem para medir a temperatura das pessoas. E por falar em Partido Socialista, está a ser acusado de fazer propaganda partidária com as máscaras e os ventiladores comprados e distribuídos pelo Ministério da Saúde. Vamos confirmar. Este cartaz do PS foi distribuído na página oficial do partido, no Facebook, uma imagem amplamente partilhada pelas estruturas locais socialistas. Aqui é apresentado um mapa com o título Distribuição de material feito pelo Ministério da Saúde por regiões. A acompanhar a publicação está um logotipo do PS e a hashtag Vencer Juntos Covid-19. Ora, tudo isto está a ser classificado nas redes sociais como aproveitamento político de um esforço nacional que está ou devia estar acima dos partidos. Hugo Carvalho, deputado do PSD, escreveu: o FMI aponta déficit de 7% para Portugal, quando há uns meses o Orçamento de Estado ia dar lucro. Vamos todos gastar muito dinheiro pagando equipamentos e apoios aos hospitais, fazendo um esforço para a recuperação económica do país, mas o PS é que está a distribuir equipamentos. Enfim, remata o deputado. Ou seja, é verdade, o PS está a usar em publicações partidárias os materiais comprados pelo Estado para o combate à Covid-19. Entretanto, Mário Centeno anunciou ao país o tamanho da crise que aí vem, mas disse também, aliás garantiu, que com ele, na pasta das finanças, não houve cativações na saúde. Será mesmo assim? Ao longo dos últimos anos, o tema foi estilo bola de ping-pong entre a oposição e o governo. A oposição acusava o governo de fazer cativações na saúde. O governo sempre disse que não as fez. Agora, com o Serviço Nacional de Saúde no centro do combate à pandemia, o Ministro das Finanças volta a garantir: não houve cativações no Serviço Nacional de Saúde. Pela lei, as cativações na saúde não são possíveis, mas não é ilegal travar a rúbrica do investimento, também na saúde, que passa pelo gabinete de Mário Centeno. Vamos aos números oficiais do investimento. Em 2015, com Passos Coelho, o Orçamento do Estado estimava o investimento de 239,6 milhões de euros. Só foi executado 68,2% deste valor.
Em 2016, primeiro ano com o orçamento de António Costa, a execução foi menor e sempre a descer até 2018. Ano em que o valor orçamentado foi o maior, 301 milhões de euros previstos, mas que ficou pelo gasto de 132 milhões de euros. Feitas as contas, é verdade que não existiram cativações na saúde, mas o Governo não libertou todo o dinheiro que inscreveu como investimento no orçamento do Estado. E outra das questões dos últimos dias diz respeito aos aumentos na função pública, numa altura em que há mais de 1 milhão de trabalhadores do privado em layoff, ou seja, vão perder 1/3 do salário. É mesmo verdade que os partidos de esquerda continuam a defender aumentos para os trabalhadores do Estado. A economia está parada e todas as projeções apontam para uma recessão profunda. Centeno falou de um choque inimaginável no segundo trimestre, o que obriga a um orçamento suplementar. É neste contexto que surge a polémica com os aumentos da função pública para 2021. No debate orçamental, António Costa garantiu que acompanharão a inflação e, em nenhuma circunstância, serão abaixo de 1%. Mas isto foi em janeiro. Entretanto, muita coisa mudou. Na semana passada, ao Observador, já reconheceu o Primeiro-Ministro que pode não haver condições, mas também não excluiu a possibilidade de aumentar os salários. Ou seja, a porta do congelamento ficou aberta. Ao Polígrafo SIC, Bloco e PCP confirmaram que não pensam em mudar de posição. Ao Expresso, Catarina Martins disse mesmo: tenho muita dificuldade em entender como é que alguém pode defender isso, é um insulto a quem não para de trabalhar. Quanto ao PCP, a fonte oficial limitou-se a afirmar: somos a favor dos aumentos na função pública. Avaliação Polígrafo SIC: é verdade, os partidos de esquerda continuam a defender aumentos para a função pública em 2021. E soube-se hoje que os funcionários públicos já começaram a ser pagos com os aumentos deste ano, 0,3%, com retroativos a janeiro. Rui Rio insurgiu-se no Twitter, diz que, apesar de ser pouco, este aumento, neste contexto, não devia estar a acontecer. E como já aqui expliquei, o futuro próximo não será fácil. Pelas contas de Mário Centeno, a cada 30 dias úteis de confinamento, a economia cai 6,5%. E assim, a recessão este ano pode ficar perto dos 10%, o que traz de volta um buraco nas contas públicas. Neste cenário, António Costa tem dito sempre que o país não pode voltar à velha receita da austeridade. Tem sim de relançar a economia. O Polígrafo SIC perguntou a vários especialistas: a austeridade é inevitável? A trova do tempo passa pela hipótese de nova austeridade. A 14 de abril, na Rádio Observador, o Primeiro-Ministro disse que medidas de austeridade seriam contraproducentes para a retoma. No dia 18 de abril, no Jornal Expresso, afirmou: não dou uma resposta que amanhã não possa garantir. O Polígrafo SIC ouviu 5 especialistas. António Saraiva, da Confederação dos Industriais Portugueses, afirma: não vejo como é que isto, em termos de aumento da despesa, se não for compensado com receita, qual é o milagre que o Governo vai fazer? E até vai ao dicionário: posso não lhe chamar austeridade e chamar-lhe sacrifício. O economista João Duque não rejeita a palavra. Claro que vai haver austeridade. Só não há austeridade se Portugal crescer numa taxa estupidamente elevada, de maneira a que faça face a todos os compromissos, reembolse tudo e não se note absolutamente nada. Sem certeza está Francisco Louçã. É cedo para dizer se a austeridade é inevitável. Nas condições atuais, parece haver fatores muito fortes nesse sentido. Se ficarem as soluções do Eurogrupo, estamos tramados. Se houver outras alternativas, logo se vê. Para Joaquim Sarmento, braço direito financeiro de Rui Rio no PSD, tudo depende de 2 questões. Qual é a destruição de capital, de valor e de emprego que isto vai ter de forma permanente? E como é que nós vamos financiar e gerir o aumento da dívida pública, que vai ser, no mínimo, pelo menos 15 a 20 pontos percentuais do PIB? João Carvalho das Neves é mais prudente.
O dinheiro que vai ser usado neste período de crise vai ter de ser devolvido porque é emprestado. Portanto, o governo vai ter de arranjar formas de financiamento para fazer esse pagamento. Essa forma de financiamento só pode vir através de impostos. Ou seja, tendo em conta estas e outras opiniões, mas também as previsões oficiais e as medidas já aplicadas que se traduzem em perda de rendimento, é impossível não falar em austeridade. No entanto, ainda não se consegue ter a exata dimensão do que terá de ser feito para fazer face a esta crise.